Você sabe a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. E eu já quero fazer um convite para você. Se você acha que esse conteúdo pode ser positivo para você e pode te ajudar, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas que também podem se beneficiar a partir dessas informações. Deixa seu comentário aqui embaixo, que vai ajudar bastante a divulgar o nosso canal. Consciências, eu sou o Rômulo Araújo Romão, sou terapeuta holístico, sou espiritualista e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema interessante: as diferenças entre religião, religiosidade e espiritualidade. Bom, o que é religião? Muitas pessoas usam o termo em latim religare para justificar e para interpretar o que significa essa palavra, religare significa conexão com Deus. Então muitas pessoas buscam a religião para ter esse contato com Deus, com o Deus que ela acredita. E aí a gente tem vários tipos de religiões diferentes. Mas o que é a religião? A religião nada mais é do que uma instituição que contém pessoas que têm afinidades entre si, É uma instituição formada por um grupo de pessoas que têm os mesmos valores, mesmas crenças, que participam de rituais, seguem dogmas, que são criados através dessas religiões. Então, você pode perguntar assim, existe uma religião que é melhor do que a outra? Tem uma religião que está correta e a outra está errada? Não. A religião foi criada pelos homens, como base de ter uma forma de conexão. Tá? E aí, vários tipos de religiões foram criadas, existem vários tipos diferentes de religiões, porque os humanos, os homens, eles pensam de forma diferente. Afinal de contas, ninguém é igual ao outro. E aí essas diferenças de pensamento, de crenças é que criaram, de valores também, é que criaram essas diferentes religiões. Mas a religião nada mais é do que uma instituição onde você busca fora de si uma conexão com a fonte, com o Criador. E o que é religiosidade? Quando você vai a um lugar, quando você vai a um templo, você vai a uma igreja, você vai a um centro espírita, você vai a um terreiro, você vai num local, onde está instituído ali que aquele local faz parte de tal religião, e você participa das ritualísticas, dos rituais, como quando você segue as regras e as normas daquela religião, quando você segue os preceitos, os dogmas, você está praticando nesse momento a religiosidade. Também é uma coisa que você busca externamente, que está fora de você. Então, tanto a religião quanto a religiosidade são práticas em que as pessoas tentam buscar fora de si essa conexão com Deus, com o Criador, com a fonte. E aí a espiritualidade é o contrário, quando você busca dentro de si mesmo. A pessoa que pratica a espiritualidade, ela não precisa fazer parte de um grupo. Ela sozinha, consigo mesmo, buscando no seu interior, ela consegue desenvolver essa prática de espiritualidade. Então, o que é a espiritualidade? É uma conexão direta com a fonte, de você diretamente com Deus, diretamente com o Criador. E aí, quando a gente passa a entender como que funciona essa espiritualidade, a gente começa a entender que nós também somos deuses, co-criadores. Nós temos a centelha divina, e todas as respostas que a gente sempre vem buscando, em religiões, que a gente sempre busca fora, a gente só vai encontrar dentro de nós mesmos.
Então, assim, eu tive uma história interessante com essa questão de religião, religiosidade e espiritualidade, né? No início da minha formação, eu tive influências da religião católica. Meus pais, né, minha mãe principalmente, ela era católica e ela frequentava a igreja, ia na missa. E aí, naquele momento, eu fui levado para participar dessa religião, né? E só que assim, eu não entendia nada. Eu, desde muito pequeno, eu fiz catequese, a crisma, todos aqueles rituais presentes lá na Igreja Católica, eu participei de grupo de jovens. E aí eu ia para a missa, e às vezes eu até fazia leituras, né? No decorrer da missa, eu era convidado para participar, mas assim, eu não conseguia ter uma conexão com Deus, né, da forma que eu gostaria. Eu às vezes ouvia lá o padre falando e aquilo às vezes não fazia muito sentido para mim, eu não tinha assim uma conexão intensa como eu gostaria de ter. E aí então chegou uma certa idade que eu comecei a buscar novas informações sobre outras religiões. E aí eu comecei a estudar. E eu vi que tinha várias religiões diferentes. E aí de repente eu comecei a gostar um pouco mais do espiritismo. Por quê? Porque eu comecei a achar respostas, né, no espiritismo que eu não encontrava lá na Igreja Católica. Mas isso quer dizer que o espiritismo é melhor do que a religião, né, da Igreja Católica, do catolicismo? Não, não tem nada a ver. Só quer dizer que para mim, naquela época, o espiritismo fazia mais sentido. E para você, pode ser outra religião que faz mais sentido, tudo bem, tá? Não tem problema. Cada um escolhe a religião que quer. E na verdade eu entendo isso como uma escada, né? E cada busca que a gente faz em direção a entender essa conexão com Deus, eu acho que é um degrau que a gente está subindo, né? Então a religião é importante, a prática da religiosidade é importante, sim, né? Não existe nenhuma religião que é certa, todas estão certas, porque todas acabam levando você para o seu objetivo final, que é o que? A conexão com Deus. Só que aí, quando você vai entendendo, quando você vai, né, aprendendo, quando você vai se desenvolvendo a partir da religião, no meu caso, eu comecei a ver que, né, eu saí da Igreja Católica, fui para o Espiritismo, fiquei vários anos estudando, e aí em algum momento eu comecei a achar que lá no Espiritismo também as crenças, as limitações, os dogmas começavam a me prender, né, me tirar um pouco da liberdade e ainda não me trazia todas as respostas que eu buscava. Então eu procurei outra religião e aí eu encontrei a Umbanda. A Umbanda é uma religião exclusivamente brasileira, né? Nasceu aqui no Brasil e ela é a manifestação dos espíritos para a caridade. Achei muito interessante, comecei a estudar, comecei a frequentar, né, centros de Umbanda e aí eu me encontrei. Né? Algumas coisas que eu buscava que eu não tinha encontrado ainda, nem no catolicismo e nem no espiritismo, eu encontrei na Umbanda. Né, que era a prática da caridade realmente, desinteressada. E aí aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a desenvolver a minha mediunidade. E aí eu fiquei aproximadamente 12 anos trabalhando como médium de Umbanda. Só que aí chegou um momento em que a espiritualidade falou mais alto. Eu precisava voltar para dentro de mim para eu buscar essa conexão forte. Na Umbanda eu tinha conexão com os guias, né? Eu trabalhava, eu entendia muita coisa, eu aprendi muita coisa, mas ainda faltava aquela conexão direta com o Criador, que eu sempre busquei. E aí eu entendi o que era a espiritualidade. É essa busca pelo autoconhecimento, essa busca pelo despertar da consciência, e é essa busca que eu estou praticando agora. Tá? Então, assim, eu não posso dizer que eu sou um bandista, porque agora eu não pratico a religiosidade da Umbanda.
né? Eu não estou mais ligado a nenhum centro de Umbanda, eu não atuo mais como médium umbandista, porém é uma religião que eu guardo no meu coração, assim como também eu respeito muito a religião católica, a espírita, aprendi muito em cada uma delas, mas a religião que está no meu coração hoje é a Umbanda, né? E eu gosto muito, e sempre que eu puder eu vou estar em contato, né? Mas hoje, nesse momento, eu busco a espiritualidade. Eu olho para dentro de mim e as respostas, muitas respostas que eu não encontrava, eu estou encontrando dentro de mim mesmo. Por quê? Porque hoje eu sei que eu tenho dentro de mim a centelha divina. Hoje eu sei que muitas respostas que eu ainda tenho, muitas perguntas que eu ainda tenho, né? Essas respostas que eu busco encontrar, não adianta eu buscar no centro espírita, no centro de Umbanda, na igreja católica, porque elas não estão lá. Elas vêm direto da fonte. E todos nós, eu estou falando sobre mim, mas todos nós temos essa conexão com a fonte, essa conexão direta com Deus. Ah, Rômulo, então o que eu preciso fazer para eu me conectar diretamente com Deus? O que eu preciso fazer para eu encontrar as respostas que eu tanto busco, né? Eu preciso sair da minha religião? Não, não precisa, né? É muito possível uma pessoa ser religiosa e também buscar a sua espiritualidade. É possível também a pessoa ser religiosa e não praticar nada sobre espiritualidade. Aconteceu isso comigo durante um bom tempo da minha vida. Eu estava dentro da religião, só que eu não buscava, não praticava essa espiritualidade que eu pratico hoje, tá? E tá tudo bem. Você vai chegar um momento em que você vai identificar o que é melhor para você e aí você vai em busca disso. Cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter o seu momento de evolução, de despertar de consciência, e aí o que você fizer, o que você decidir, tá tudo certo, tá? O que você não pode deixar acontecer é tipo assim, você achar que por você estar evoluído espiritualmente, você está buscando essa espiritualidade, você é melhor do que outra pessoa. Aí é uma armadilha do ego, tá? Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está no seu momento, na sua evolução, buscando a sua melhoria. E a espiritualidade ela é uma ferramenta que ajuda bastante, mas isso não faz você melhor do que o seu irmão, tá? Então não se sinta mais evoluído, não se sinta melhor do que outras pessoas só porque você conseguiu iniciar o seu processo de despertar, né, da consciência, você conseguiu começar a buscar essa sua espiritualidade, tá? Entenda que cada um vai chegar nesse momento e você ainda vai conseguir evoluir mais. Quanto maior for a sua conexão, quanto maior for a sua proximidade com a fonte, maior vai ser a sua vibração, maior vai ser o seu despertar de consciência e maior vai ser a sua evolução. Todo mundo vai chegar nesse nível, né? Nós viemos da fonte, nós escolhemos estar aqui como seres humanos, imperfeitos, esquecendo de onde a gente veio, quem nós somos, o poder que nós temos. E agora o nosso objetivo é voltar para a fonte novamente, tá? Então, quando eu atingir um nível de perfeição e eu conseguir me lembrar quem eu verdadeiramente sou, de onde eu verdadeiramente vim, e eu conseguir me libertar de todas as negatividades, todas as crenças limitantes, todos os traumas, todos os obstáculos que ainda me impedem de reconhecer o meu verdadeiro eu, aí nesse momento eu vou estar voltando para a fonte, porque eu vou estar ficando cada vez mais perfeito, e aí a reconexão vai ser uma consequência normal, tá? Então é isso, pessoal. Busquem praticar a sua religiosidade, né? Se você não tem religião, também não tem problema, às vezes você desenvolve a sua espiritualidade. Mas se você tem a sua religião, não deixe que os dogmas, que as crenças limitantes que cada religião
atrapalha o seu crescimento, tá? Como vocês sabem, como a gente falou aqui, a religião é uma instituição que foi criada pelo homem. Então ela é passiva de falha, sim, né? Não estou fazendo crítica a nenhuma delas, mas nenhuma religião é perfeita. Mas todas contribuem para levar você para esse objetivo final, que é a conexão com o divino, tá? Então não importa qual seja a sua religião, pratique-a, dedique-se à sua religiosidade, mas vai chegar um momento em que a espiritualidade vai falar mais alto e aí você vai ter que olhar para dentro de si e buscar essa reconexão, buscar as respostas. E aí isso vai fazer você se libertar de muitas amarras, de muitas crenças limitantes, de muita negatividade. Você vai vibrar mais positivamente e aí vai estar mais próximo dessa conexão com o divino, com o Criador, com a fonte. Espero ter ajudado, né, um pouquinho, ter esclarecido um pouquinho sobre essas diferenças entre religião, religiosidade e espiritualidade. E no próximo vídeo a gente fala mais sobre outros assuntos. Um abraço.